Felipe era um cardiologista dedicado, conhecido por seu coração generoso e sua habilidade inigualável no tratamento de pacientes. Ele já trabalha há alguns anos em um hospital particular de renome, onde sua reputação cresceu com cada vida que salvava. Seu compromisso com a medicina ia além das paredes do hospital. Ele acreditava firmemente que todos mereciam cuidados médicos, independentemente de suas circunstâncias financeiras. Em um dia comum de trabalho no hospital, uma mãe desesperada entra gritando pela porta da frente, com seu filho nos braços. Alguém, por favor, me ajude. Meu filho está muito doente. Grita ela, com o menino desmaiado em seus braços. A recepcionista, seguindo a política do hospital de não aceitar pacientes sem cobertura de seguro adequada, respondeu friamente: Sinto muito, senhora, mas não atendemos pacientes sem seguro neste hospital. A mãe, ainda segurando o menino, começou a tremer e seus olhos se encheram de lágrimas. Por favor, meu filho não vai sobreviver se não o atenderem. Eu imploro, ajudem ele, suplicou ela com a voz entrecortada pela emoção. Felipe, um dos médicos do hospital, ouviu o desespero na voz da mulher e parou, observando a cena com preocupação. Aproximou-se rapidamente. Qual é o problema aqui? Perguntou ele, inclinando-se para examinar o menino. Doutor, ela não tem seguro. Não podemos atendê-la aqui, explicou a recepcionista, visivelmente desconfortável, mas firme nas políticas do hospital. Felipe olhou para a recepcionista, percebendo a empatia dela pela mãe, mas também a pressão de seguir as regras do hospital. Deixe comigo. Diga que eu autorizei o atendimento. Vou levar o menino para a emergência agora mesmo, afirmou Felipe, pegando o menino dos braços da mãe e dirigindo-se rapidamente à sala de emergência. Na sala de emergência, ele colocou o menino na maca e começou imediatamente os procedimentos necessários. Preciso de uma via intravenosa agora, ordenou ele, enquanto a equipe de enfermagem se mobilizava rapidamente ao seu redor. As próximas horas foram intensas. Felipe e sua equipe trabalharam incansavelmente para estabilizar o menino. Eles administraram medicamentos, monitoraram seus sinais vitais e realizaram todos os procedimentos necessários com precisão e cuidado. Finalmente, após horas de tensão e esforço, o menino começou a mostrar sinais de melhora. Sua respiração se estabilizou e ele abriu os olhos, fraco, mas consciente. Felipe sorriu aliviado e se virou para a mãe, que estava esperando ansiosamente do lado de fora da sala. Seu filho vai ficar bem. Conseguimos estabilizá-lo, disse ele com um sorriso caloroso. A mãe, com lágrimas de gratidão nos olhos, abraçou Felipe. Não sei como agradecer. Você salvou a vida do meu filho, disse ela emocionada. Felipe apenas balançou a cabeça, sentindo-se profundamente satisfeito com o resultado. Na manhã seguinte, enquanto caminhava pelos corredores do hospital, ele foi chamado ao escritório do diretor. O ambiente, geralmente familiar e acolhedor, parecia estranho e opressor naquele momento. Ao entrar, encontrou o diretor sentado atrás de sua imponente mesa de mogno, com uma expressão séria no rosto. Então disse: Doutor Felipe, precisamos conversar. Disse o diretor, gesticulando para que ele se sentasse. Felipe sentiu um frio na espinha enquanto se acomodava na cadeira de couro. O diretor começou a falar sobre o atendimento que Felipe prestara ao garoto que não tinha seguro. A política do hospital era rígida, e apesar da gravidade do caso, a decisão de Felipe não foi bem vista pela administração. Lamentamos, mas não podemos permitir exceções. Sua demissão é efetiva imediata, concluiu o diretor, com um tom definitivo. Felipe, atônito, tentou argumentar. Mas, senhor, o paciente estava em estado crítico. Não poderia deixá-lo sem atendimento. Isso vai contra tudo o que a medicina representa. O diretor suspirou, balançando a cabeça. Eu entendo seu ponto de vista. Mas as regras são claras, e precisamos segui-las. Desejo-lhe sorte em seus futuros empreendimentos. A frieza da decisão o deixou desiludido e com um vazio no peito. Ele dedicara sua vida à medicina, sempre priorizando o bem-estar dos pacientes acima de tudo. Agora, sentia-se traído por uma instituição que não compartilhava dos mesmos valores. Ao sair do hospital, Felipe encontrou sua colega a doutora Ana, que percebeu sua expressão abatida. Felipe, o que aconteceu? Você está bem? Perguntou ela, com preocupação nos olhos. Ana, infelizmente eu fui demitido.
por ter atendido aquele paciente sem seguro. Respondeu ele, com a voz trêmula. Isso é injusto. Você fez o que era certo. Eu sei, mas eles não veem assim. Agora preciso descobrir o que fazer da minha vida. Ana colocou a mão no ombro de Felipe tentando confortá-lo. Você é um excelente médico. Não deixe que isso te derrube. Tenho certeza de que algo bom vai surgir para você. Enquanto dirigia para casa, Felipe ponderava sobre seu futuro incerto. Desempregado, enfrentaria não apenas dificuldades financeiras, mas também uma crise de identidade profissional. Ele sabia que precisava de um tempo para refletir sobre suas escolhas e encontrar uma nova direção na medicina. E aí, você já tinha ouvido uma história como essa? Coloque nos comentários se você já ouviu ou não, e nos conte como essa história te emocionou. Deixe seu comentário e vamos prosseguir com essa bela história. Os dias seguintes foram difíceis. Sem a rotina do hospital, Felipe sentia-se perdido. Passava horas sentado no escritório de casa, cercado por livros de medicina, refletindo sobre sua carreira e suas escolhas. Cada página que virava parecia trazer mais perguntas do que respostas. Um dia, Clara, sua esposa, entrou no escritório e encontrou Felipe com a cabeça entre as mãos. Felipe, você precisa sair um pouco, respirar ar fresco. Ficar trancado aqui só vai piorar as coisas, disse ela, com uma voz suave e encorajadora. Felipe levantou a cabeça e olhou para Clara, vendo a preocupação nos olhos dela. Clara, eu sei disso. Só não sei por onde começar. Dediquei minha vida à medicina, mas agora me sinto perdido. Respondeu ele, com um suspiro pesado. Você ainda é um excelente médico. Só precisa encontrar uma nova direção. Talvez seja a hora de pensar em como você pode usar suas habilidades de outra forma. Sugeriu Clara, sentando-se ao lado dele. Felipe sabia que Clara tinha razão. Ele precisava encontrar uma maneira de continuar fazendo o que amava, mesmo que isso significasse sair de sua zona de conforto. E naquele momento, ele percebeu e decidiu que era hora de agir. Ele começou a explorar novas oportunidades, pensando em como poderia contribuir para a medicina de maneiras diferentes. Felipe sabia que, apesar dos desafios, sua paixão pela medicina ainda estava viva, e ele estava determinado a encontrar um caminho que fizesse sentido para ele. Enquanto refletia sobre suas opções, Felipe recebeu uma ligação inesperada de um antigo colega, Dr. Marcos. Felipe, fiquei sabendo da sua situação. Sei que deve estar sendo difícil, mas tenho uma proposta para você. Disse Marcos com um tom preocupante. Então, Marcos, o que você tem em mente? Qual é a proposta? E Marcos respondeu. Estou trabalhando em uma clínica comunitária em um bairro carente. As condições não são ideais, mas precisamos de alguém com sua experiência e dedicação. O que acha de vir trabalhar conosco? Felipe ficou em silêncio por um momento, considerando a proposta. Ele sabia que não seria fácil, mas talvez fosse exatamente o desafio que precisava. Marcos, eu vou pensar sobre isso. Obrigado por se lembrar de mim. Respondeu Felipe, com uma mistura de hesitação e esperança. Clara olhou para Felipe com um sorriso encorajador. Talvez essa seja a oportunidade que você estava esperando, disse ela, segurando sua mão. Felipe sabia que estava diante de uma decisão importante. Ele precisava de um novo começo, e talvez a clínica comunitária fosse o lugar certo para reavivar sua paixão pela medicina e fazer a diferença na vida de quem mais precisava. Felipe passou a noite em claro, refletindo sobre a proposta de Marcos. Sabia que a clínica comunitária em um bairro carente apresentaria desafios significativos, mas também poderia ser a oportunidade de redescobrir seu propósito na área da saúde. Já na manhã seguinte, decidiu aceitar o convite de Marcos. Clara, já me decidi, vou aceitar a oferta do Marcos. Trabalhar na clínica comunitária pode ser exatamente o que preciso agora, disse Felipe com um tom esperançoso, enquanto tomavam café da manhã. Clara sorriu, apoiando a decisão do marido. Eu sabia que você encontraria um caminho. Tenho certeza de que você vai fazer a diferença nessa clínica, disse Clara, com uma feição orgulhosa. Felipe rapidamente ligou para Marcos, confirmando sua decisão. Marcos, eu aceito seu convite, quando posso começar? Perguntou Felipe, sentindo uma mistura de nervosismo e entusiasmo. Muito bom, Felipe. Você pode começar amanhã. A situação aqui é bem complicada,
e precisamos de toda a ajuda possível o quanto antes. Respondeu Marcos aliviado. Estarei lá. Obrigado pela oportunidade. Disse Felipe desligando o telefone. Na manhã seguinte, Felipe chegou à clínica comunitária. Era um prédio simples, com paredes desgastadas e uma pequena placa indicando seu nome. Ele respirou fundo antes de entrar, tentando se preparar para o que viria. Ao entrar, foi recebido por Marcos, que estava visivelmente aliviado pela sua chegada. Bem-vindo, Felipe. É ótimo ter você aqui, disse Marcos, apertando fortemente a mão do amigo. Obrigado, Marcos. Estou pronto para ajudar, respondeu Felipe, olhando ao redor da clínica movimentada. A sala de espera estava cheia de pacientes, muitos deles com expressões de cansaço e preocupação. Felipe percebeu imediatamente que as condições ali eram bem diferentes do hospital particular onde trabalhava antes. A demanda era alta, e os recursos limitados, além de uma equipe cansada. Marcos levou Felipe para conhecer a equipe. Entre eles estava Dona Helena, a administradora da clínica, uma mulher de aparência severa, mas com um coração generoso. Felipe, essa é Dona Helena. Ela é a alma da clínica e cuida de tudo aqui. Muito prazer, Dona Helena. Eu sou Felipe, estou aqui para ajudar no que for necessário. Disse Felipe, com um sorriso cordial. O prazer é meu. Estamos precisando de médicos comprometidos como o senhor. Respondeu Dona Helena com um olhar avaliador. Felipe passou o dia familiarizando-se com o funcionamento da clínica e atendendo pacientes. A realidade era dura, mas ele sentiu uma renovação de propósito a cada vida que tocava. Os desafios eram muitos, mas Felipe estava determinado a enfrentar cada um deles com coragem e dedicação. Ao final do expediente, enquanto fechava a clínica com Marcos, Felipe sentiu uma sensação de realização que não experimentava há muito tempo. Marcos, isso é exatamente o que eu precisava. Obrigado por me trazer para cá. Disse Felipe, com gratidão. Fico feliz em ouvir isso, sabia que você faria a diferença aqui. Respondeu Marcos, com um sorriso de satisfação e orgulho. Felipe voltou para casa exausto, mas com uma nova chama de esperança acesa em seu coração. Ele sabia que essa jornada não seria fácil, mas estava pronto para enfrentar cada desafio, determinado a usar suas habilidades para ajudar aqueles que mais precisavam. Nos dias que se seguiram, Felipe começou a compreender a profundidade das necessidades da comunidade que servia. A clínica estava constantemente lotada, e cada caso parecia mais urgente do que o anterior. Ele enfrentava desde doenças comuns até condições críticas que, sem tratamento adequado, poderiam ser fatais. Uma manhã, Felipe estava atendendo uma jovem chamada Ana, que sofria de uma grave infecção renal. Ela estava pálida e visivelmente fraca. Doutor Felipe, minha mãe disse que não podemos pagar um hospital. Por favor, o senhor pode me ajudar? Pediu Ana com os olhos cheios de medo. Felipe sentiu um aperto no coração. Sabia que sem o tratamento adequado, a situação de Ana poderia piorar rapidamente. Ana, não se preocupe. Vamos cuidar de você aqui, disse Felipe com um tom tranquilizador. Ele ajustou o tratamento para que ela pudesse receber o melhor cuidado possível com os recursos limitados da clínica. Enquanto trabalhava, Felipe percebeu que a infraestrutura da clínica era um desafio constante. A falta de equipamentos modernos e medicamentos essenciais dificultava o trabalho da equipe médica. Ele frequentemente improvisava, usando sua experiência para compensar as deficiências materiais. Sempre atenta, Dona Helena observava Felipe com admiração. Doutor Felipe, é incrível o que o senhor faz com tão pouco. Mas precisamos encontrar uma maneira de melhorar nossas condições, disse ela, enquanto Felipe cuidava de Ana. É claro, Dona Helena. Eu concordo com a senhora. Cada dia aqui é uma batalha. Precisamos de mais recursos para oferecer o tratamento que esses pacientes merecem. De repente, Marcos entrou na sala, trazendo uma nova emergência. Felipe, precisamos de você agora. O prefeito teve um infarto grave e está em estado crítico, disse Marcos com urgência na voz. Felipe enfrentou uma decisão impossível: deixar Ana, que ainda precisava de cuidados imediatos, ou atender ao prefeito, que estava em estado crítico. Com um peso no coração, decidiu ficar com Ana. Marcos, não posso sair agora. A situação de Ana ainda é crítica. Preparem o prefeito o melhor que puderem até que eu chegue, respondeu Felipe, focado em estabilizar Ana.
Após um esforço intenso, Felipe conseguiu estabilizar Ana e assegurar que ela recebesse o tratamento necessário. Entretanto, a notícia da morte do prefeito, que não resistiu sem o atendimento adequado, chegou logo após. Felipe era o único com os conhecimentos para salvá-lo, mas não pôde deixar Ana. Após o incidente, Felipe sentiu o peso da responsabilidade aumentar ainda mais. Cada vida que salvava era uma vitória, mas também uma lembrança constante das limitações que enfrentava. Marcos, precisamos de um plano para melhorar essa clínica. Não podemos continuar assim, disse Felipe, enquanto limpava o suor da testa. Estou com você, Felipe. Vamos mobilizar a comunidade e buscar apoio. Precisamos de todos para fazer isso funcionar, respondeu Marcos com determinação. Felipe sabia que a luta estava apenas começando. Ele viu a coragem e a resiliência nos olhos dos pacientes e da equipe. Cada dia na clínica era uma prova de sua dedicação e do impacto que poderiam ter juntos. Enquanto fechava a clínica mais uma vez, Felipe refletiu sobre a realidade dura que enfrentavam diariamente. Ele estava mais decidido do que nunca a continuar lutando, sabendo que cada pequena vitória era um passo em direção a um futuro melhor para todos ali. Conforme os dias passavam, a pressão sobre Felipe aumentava. A clínica estava sempre lotada e, apesar dos esforços da equipe, os recursos eram escassos. A situação chegou ao ponto de tensão quando Dona Helena começou a questionar os métodos de Felipe. Uma manhã, enquanto Felipe estava tratando um paciente com uma fratura complicada, Dona Helena entrou na sala, visivelmente aborrecida. Doutor Felipe, precisamos conversar, disse ela cruzando os braços. Claro, Dona Helena. Pode falar, respondeu Felipe, enquanto terminava de imobilizar a perna do paciente. Não podemos continuar com essas improvisações. Cada vez que usamos materiais inadequados, colocamos a vida dos pacientes em risco, disse ela com uma expressão séria. Felipe suspirou, entendendo a preocupação dela, mas também sentindo a frustração de trabalhar com tão poucos recursos. Eu entendo, Dona Helena. Mas estamos fazendo o melhor que podemos com o que temos. Se não tratarmos essas pessoas aqui, elas não terão onde ir, respondeu Felipe, tentando manter a calma. Isso pode ser verdade, disse Dona Helena, mas precisamos encontrar um equilíbrio. Não podemos comprometer a segurança dos pacientes. Marcos, que passava pelo corredor, percebeu a tensão e entrou na sala. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, percebendo o clima pesado. Estamos discutindo sobre os métodos de tratamento. Dona Helena está preocupada com a improvisação, explicou Felipe. Marcos olhou para ambos, compreendendo a situação. Sabia que tanto Felipe quanto Dona Helena tinham pontos válidos. Ambos têm razão. Precisamos tratar os pacientes, mas também garantir que estamos fazendo isso de maneira segura. Vamos trabalhar juntos para encontrar uma solução, disse Marcos, tentando mediar o conflito. Felipe e Dona Helena trocaram olhares, ambos cientes de que a situação era complexa. Decidiram deixar as diferenças de lado e concentrar-se em melhorar as condições da clínica. Vamos fazer uma lista das nossas necessidades mais urgentes e procurar ajuda externa. Podemos buscar doações e apoio da comunidade, disse Marcos, tomando a iniciativa. Felipe e Dona Helena concordaram, cientes de que a colaboração era essencial. Começaram a trabalhar em um plano para melhorar a infraestrutura e garantir a segurança dos pacientes. No entanto, a frustração de Felipe ia além das paredes da clínica. Ele não conseguia deixar de se perguntar por que a clínica estava em uma situação tão precária. Qual o problema para faltar tantos recursos básicos? Por que o governo não prestava mais atenção e não fornecia mais apoio? Ao final do dia, Felipe refletia sobre essas questões. Sentia-se indignado com a negligência que parecia permear o sistema de saúde. O conflito com Dona Helena e Marcos o fez perceber que a luta não era apenas contra as limitações internas, mas contra um sistema maior que parecia falhar em fornecer o suporte necessário. Enquanto fechava a clínica, Felipe sentiu uma renovada determinação. A conversa com Dona Helena e Marcos mostrou que, apesar das divergências, todos estavam unidos pelo mesmo objetivo: oferecer o melhor cuidado possível à comunidade. Felipe sabia que as tensões internas eram inevitáveis em uma situação tão difícil, mas estava disposto a enfrentar cada desafio, sabendo que estava lutando por algo maior.
Ele estava decidido a investigar mais a fundo as razões por trás da falta de recursos, determinado a encontrar soluções que pudessem trazer uma mudança real. E aí, você já tinha ouvido uma história como essa? Coloque nos comentários se você já ouviu ou não, e nos conte como essa história te emocionou. Deixe seu comentário e vamos prosseguir com essa bela história. Os dias na clínica comunitária continuavam a ser desafiadores, mas nada preparou Felipe e sua equipe para o que estava por vir. Uma manhã, a clínica começou a receber um número alarmante de pacientes com sintomas graves de dengue. A notícia de um surto se espalhou rapidamente pela comunidade, e a pequena clínica foi inundada com pessoas desesperadas por ajuda. Felipe e Marcos estavam no meio de um atendimento quando Dona Helena entrou na sala, visivelmente preocupada. Doutor Felipe, temos um problema sério. A sala de espera está lotada de pessoas com sintomas de dengue. Estamos no limite, disse ela com a voz tensa. Felipe e Marcos trocaram olhares, compreendendo a gravidade da situação. Então precisamos nos organizar. Marcos, você cuida da triagem. Dona Helena, veja nosso estoque de medicamentos e soro. Vamos fazer o melhor que pudermos. Instruiu Felipe, assumindo a liderança. Enquanto a equipe se mobilizava, Felipe atendia paciente após paciente, diagnosticando e administrando tratamentos. A pressão era imensa, e a falta de recursos começava a pesar ainda mais. Em meio ao caos, Felipe encontrou um momento para refletir sobre a situação. Por que estamos tão despreparados para uma crise como essa? Perguntou-se em voz alta, enquanto limpava o suor da testa. Durante uma breve pausa, Marcos se aproximou de Felipe. Isso está fora de controle. Estamos ficando sem soro e medicamentos. E o governo não responde aos nossos pedidos de ajuda. Disse Marcos com frustração. Marcos, precisamos entender por que isso está acontecendo. Parece que estamos lutando contra um inimigo invisível, sem os recursos adequados. Respondeu Felipe com preocupação. Naquela noite, após um dia exaustivo, Felipe e Marcos se reuniram com Dona Helena para discutir a crise. Dona Helena, sempre eficiente, tinha informações preocupantes. Descobri algo sério. Todos os nossos pedidos de recursos tiveram a aprovação do governo, mas os materiais nunca chegaram até nós. Alguém na administração está negligenciando a distribuição, revelou ela, com um olhar determinado. Felipe sentiu um misto de raiva e frustração. Isso é inaceitável. Pessoas estão sofrendo e morrendo por causa dessa negligência. Precisamos expor isso e exigir que os recursos cheguem até nós. Disse ele, com a voz firme. Concordo com você, Felipe, disse Marcos indignado. Temos que mobilizar a comunidade e fazer barulho. Precisamos de transparência e responsabilidade. Não podemos permitir que essa situação continue, afirmou Marcos, determinado. Felipe sabia que a luta não seria fácil, mas estava decidido a enfrentar essa nova batalha. A crise de saúde revelou não apenas a fragilidade do sistema, mas também a necessidade de uma ação mais incisiva para garantir que a clínica pudesse atender a comunidade de maneira adequada. Ao fechar a clínica naquela noite, Felipe sentiu uma nova chama de determinação. Sabia que estava apenas começando a entender a profundidade dos problemas, mas também estava pronto para lutar por uma mudança real e duradoura. Na manhã seguinte, a clínica estava tão cheia quanto no dia anterior. Felipe, Marcos, Dona Helena e o restante da equipe estavam trabalhando incessantemente para atender todos os pacientes. O surto de dengue não dava trégua, e a escassez de recursos se tornava cada vez mais crítica. Durante um breve intervalo, Felipe se aproximou de Dona Helena. Precisamos descobrir por que nossos pedidos de recursos não estão sendo atendidos. Não faz sentido, disse Felipe, com uma expressão determinada. Vou fazer algumas ligações e tentar pressionar as autoridades. Respondeu Dona Helena, já pegando o telefone. Enquanto isso, Felipe e Marcos continuavam atendendo os pacientes. O dia passou em um turbilhão de atendimentos e improvisações. À medida que a noite se aproximava, o número de pacientes finalmente começou a diminuir, permitindo à equipe um momento de respiro. Foi um dia intenso, disse Marcos, enquanto fechava a porta da última sala de atendimento. Isso é um eufemismo. Mas não podemos continuar assim, disse Felipe completamente exausto. Enquanto se preparavam para fechar a clínica,
Felipe notou uma gaveta no escritório de Dona Helena que estava ligeiramente aberta. Algo chamou sua atenção. Marcos, dê uma olhada nisso, disse Felipe, puxando a gaveta. Dentro, encontraram uma pilha de documentos oficiais e correspondências. Ao folheá-los, Felipe e Marcos perceberam que eram cópias dos pedidos de recursos enviados ao governo. O que chamou a atenção deles foram várias cartas de resposta, aprovando os pedidos e confirmando o envio dos materiais. Isso é estranho. Se esses recursos foram aprovados, por que nunca chegaram? Felipe continuou a examinar os documentos e encontrou uma série de anotações feitas à mão, com referências a atrasos e desvios na entrega dos materiais. Era evidente que algo muito errado estava acontecendo. Aqui, veja isso, disse Felipe, mostrando a Marcos uma anotação específica. Parece que os recursos foram redirecionados para outra unidade, mas não há detalhes sobre o porquê. Marcos olhou para Felipe com uma expressão de incredulidade. Isso é negligência grave. Alguém na administração está desviando os recursos que deveriam vir para cá. Falou Marcos indignado. Felipe sentiu uma mistura de raiva e determinação. Não podemos fechar a clínica sem investigar isso a fundo. Precisamos descobrir quem está por trás disso e garantir que os recursos cheguem aqui, disse Felipe, com a voz firme. Concordo. Vamos passar a noite investigando isso. Não podemos permitir que essa situação continue, respondeu Marcos, com um olhar resoluto. Juntos, Felipe e Marcos decidiram permanecer na clínica, examinando os documentos e traçando um plano para expor a negligência e garantir que a clínica recebesse os recursos necessários. Sabiam que a luta seria difícil, mas estavam determinados a fazer justiça para a comunidade que tanto dependia deles. Nos dias seguintes, Felipe e Marcos dedicaram-se incansavelmente a investigar a negligência na administração dos recursos destinados à clínica. Passaram noites em claro, examinando documentos e rastreando o percurso dos materiais que nunca chegaram. A cada nova descoberta, ficava mais claro que alguém estava deliberadamente desviando os recursos. Enquanto isso, a equipe da clínica continuava a enfrentar o surto de dengue com bravura. A comunidade, ciente do esforço hercúleo dos médicos e enfermeiros, começou a mostrar sinais de gratidão e apoio. Pequenos gestos, como doações de alimentos e água, começaram a chegar, aliviando um pouco o fardo diário. Uma tarde, enquanto Felipe estava examinando um paciente, Dona Helena entrou na sala com um brilho nos olhos. Doutor Felipe, precisamos de você na recepção, disse ela tentando conter um sorriso. O que aconteceu? Perguntou Felipe com curiosidade. Ao chegar à recepção, Felipe encontrou uma pequena multidão de moradores locais, todos reunidos com expressões de gratidão e respeito. Entre eles estava o Sr. João, o paciente que Felipe havia estabilizado durante uma emergência cardíaca. Doutor Felipe, em nome de toda a comunidade, queremos agradecer por tudo o que você e sua equipe estão fazendo. Sabemos que não têm sido dias fáceis, mas vocês não desistiram de nós, disse o Sr. João, com a voz embargada. Felipe sentiu um nó na garganta, emocionado com a demonstração de apoio. Obrigado, Sr. João. Estamos fazendo o nosso melhor, mas é o apoio de vocês que nos dá força para continuar, respondeu Felipe com sinceridade. Marcos, que havia chegado à recepção, também estava visivelmente tocado pela cena. Nós não vamos parar de lutar por vocês. E prometo que vamos descobrir quem está por trás da falta de recursos e resolver isso, disse Marcos com determinação. A notícia sobre os esforços da clínica começou a se espalhar pela cidade. Jornais locais e emissoras de rádio começaram a cobrir a história, destacando a dedicação da equipe médica e a luta contra a negligência administrativa. O reconhecimento trouxe um novo ânimo à clínica, que começou a receber mais apoio da comunidade e até mesmo de ONGs. Uma tarde, enquanto revisavam os documentos na clínica, Felipe e Marcos encontraram uma pista crucial. Um nome recorrente aparecia nas anotações sobre o desvio dos recursos. Sr. Almeida, um alto funcionário da administração de saúde local. É ele. Esse Sr. Almeida parece estar no centro de tudo. Precisamos reunir todas as provas e levar isso às autoridades, disse Felipe sentindo que estavam perto de uma grande descoberta. Sim, mas temos que ser cuidadosos. Precisamos garantir que essas provas sejam suficientes para uma investigação formal, respondeu Marcos com um olhar sério. Enquanto fechavam a clínica naquela noite,
Filipe sentiu uma mistura de exaustão e esperança. Sabia que a luta estava longe de terminar, mas o apoio da comunidade e o reconhecimento de seus esforços renovavam sua determinação. Ao se preparar para sair, Filipe olhou para Marcos e Dona Helena. Amanhã, vamos continuar essa luta. Não só pelos nossos pacientes, mas por toda a comunidade. Vamos garantir que a justiça seja feita, disse Filipe com convicção. Dona Helena e Marcos concordaram, prontos para enfrentar os desafios que viriam. Juntos, sabiam que poderiam fazer a diferença. Após semanas de investigação, Filipe e Marcos reuniram provas suficientes para levar o caso de negligência administrativa à justiça. A determinação de ambos era fortalecida pelo apoio constante da comunidade, que se mostrava pronta para testemunhar a favor da clínica. Uma manhã, Filipe convocou uma reunião com Dona Helena e Marcos. Temos todas as provas necessárias. Está na hora de levar isso à justiça. Não podemos permitir que esses administradores continuem prejudicando nossa comunidade, disse Filipe com convicção. Vamos entrar com uma ação judicial. E vamos precisar do apoio de todos, completou Marcos. A comunidade está conosco. Eles testemunharão, acrescentou Dona Helena, com confiança. Dias depois, a sala de audiências estava lotada. De um lado, Filipe, Marcos, Dona Helena e vários membros da comunidade, prontos para testemunhar. Do outro lado, os administradores acusados, incluindo o Sr. Almeida, com seus advogados. O juiz iniciou a sessão e Filipe foi o primeiro a testemunhar. Excelência, nós apresentamos provas claras de que os recursos destinados à nossa clínica foram desviados. Essas ações colocaram vidas em risco, declarou Filipe, apresentando os documentos. O juiz examinou as provas enquanto os advogados dos réus contra-argumentavam, alegando problemas burocráticos e erros administrativos como desculpas. A comunidade testemunhou em favor de Filipe, contando suas experiências e o impacto negativo da falta de recursos. Esses médicos estão salvando vidas com o mínimo. Merecem nosso apoio, não o descaso, disse o Sr. João emocionado. Apesar dos fortes testemunhos e das evidências apresentadas, os advogados dos réus eram habilidosos e conseguiram enfraquecer as acusações com argumentos técnicos e manobras legais. No final, o juiz decidiu que não havia provas suficientes para uma condenação imediata e adiou a decisão para uma segunda audiência, para dar tempo de revisar todas as evidências mais a fundo. Filipe e sua equipe saíram do tribunal desapontados, mas não derrotados. Não podemos desistir. Vamos preparar ainda mais provas e garantir que a justiça seja feita na próxima audiência, disse Marcos, tentando levantar o ânimo de todos. Isso é apenas um revés temporário. Não vamos desistir, respondeu Filipe. Enquanto caminhavam para fora do tribunal, Filipe percebeu o quanto a comunidade estava ao lado deles. Muitos moradores se aproximaram, oferecendo palavras de encorajamento e prometendo continuar apoiando a clínica. Dona Helena, com seu olhar determinado, acrescentou: vamos reforçar nossa mobilização. A verdade prevalecerá. O julgamento estava longe de terminar, mas Filipe sabia que a luta continuaria. Eles precisavam garantir que a próxima audiência fosse decisiva. O segundo julgamento estava se aproximando, e a tensão era palpável na clínica comunitária. Filipe, Marcos, Dona Helena e a equipe médica estavam determinados a apresentar um caso ainda mais forte. O apoio da comunidade era crucial, e todos estavam prontos para testemunhar novamente. Então chegou o dia do julgamento. A sala de audiências estava novamente lotada. O clima estava carregado de expectativa. Filipe e sua equipe sabiam que precisavam dar tudo de si para garantir que a justiça prevalecesse. Quando o juiz deu início à sessão, a tensão era evidente. Filipe apresentou novas provas, incluindo declarações detalhadas de pacientes que sofreram diretamente pela falta de recursos. O juiz ouviu atentamente, mas os advogados dos administradores estavam preparados para rebater cada acusação. No meio da audiência, algo inesperado aconteceu. Uma mulher na plateia, visivelmente pálida e suando, começou a se sentir mal. Ela tentou se levantar, mas suas pernas fraquejaram, e ela desabou no chão. Alguém chame uma ambulância, gritou alguém na plateia. Filipe e Marcos reagiram imediatamente, correndo até a mulher.
Felipe verificou os sinais vitais dela enquanto Marcos organizava o espaço ao redor para dar-lhes espaço para trabalhar. Ela está tendo uma crise hipoglicêmica. Preciso de açúcar rápido, disse Felipe, enquanto Dona Helena rapidamente trouxe um suco de laranja da lanchonete do tribunal. Felipe administrou o suco à mulher, que começou a recuperar a consciência lentamente. A ação rápida e eficiente da equipe médica não passou despercebida. O juiz e a audiência observaram a cena com atenção. Impressionante! Murmurou alguém na plateia, vendo a dedicação e a habilidade de Felipe e sua equipe em ação. Após estabilizar a mulher, Felipe e Marcos ajudaram-na a se sentar. O juiz, visivelmente impressionado, fez uma pausa na audiência para assegurar que a mulher estivesse bem. Isso foi uma demonstração clara do comprometimento desses profissionais, comentou o juiz, antes de retomar a sessão. O incidente havia mudado o clima do tribunal. A dedicação e a competência de Felipe e sua equipe estavam evidentes para todos. Quando a audiência retomou, o juiz parecia mais atento às declarações de Felipe e aos testemunhos da comunidade. Dona Helena apresentou os documentos e as provas com mais confiança, destacando o impacto da falta de recursos na clínica. O Sr. João, novamente, deu seu testemunho com eloquência, enfatizando a importância do trabalho de Felipe e sua equipe para a comunidade. Os advogados dos administradores tentaram minimizar o incidente, mas a impressão deixada por Felipe e sua equipe era inegável. O juiz, após uma deliberação breve, fez um pronunciamento. Considerando as novas evidências e o testemunho de hoje, fica claro que houve negligência na administração dos recursos destinados à clínica comunitária. Os réus são considerados culpados de desvio de recursos e negligência administrativa, declarou o juiz com firmeza. A sala explodiu em aplausos. Felipe, Marcos, Dona Helena e toda a equipe médica sentiram um alívio imenso. A justiça finalmente havia sido feita. Ao sair do tribunal, a comunidade o cercou, expressando gratidão e apoio. Felipe sabia que, embora a batalha tivesse sido longa e difícil, eles haviam alcançado uma vitória crucial. Enquanto caminhavam de volta para a clínica, Felipe olhou para sua equipe e a comunidade ao redor, sentindo-se mais determinado do que nunca a continuar lutando pelo bem-estar de todos. Então, Felipe, com um sorriso de satisfação e esperança, disse: "Vencemos. E vamos sempre continuar lutando." Com a decisão do juiz a favor da clínica, os recursos que haviam sido desviados finalmente começaram a chegar. Equipamentos médicos novos, medicamentos e suprimentos foram entregues, trazendo um alívio imenso para Felipe, Marcos, Dona Helena e toda a equipe. A comunidade também se sentiu esperançosa, vendo que a justiça havia sido feita e que a clínica agora estava equipada para cuidar deles de maneira adequada. A administração da clínica passou por uma reestruturação completa. Então, novos administradores foram nomeados, escolhidos com base em seu comprometimento com a ética e o bem-estar da comunidade. Entre eles, estava Dona Helena, promovida a chefe da administração devido à sua dedicação incansável e conhecimento profundo das necessidades da clínica. Com esses novos recursos e uma administração honesta, podemos fazer muito mais pela nossa comunidade, disse Felipe olhando para os novos equipamentos sendo instalados. Marcos concordou sorrindo. Isso é apenas o começo. Vamos continuar melhorando dia após dia. A chegada dos recursos trouxe uma nova vida à clínica. As condições de trabalho melhoraram drasticamente, e os atendimentos se tornaram mais eficientes e seguros. Felipe pôde finalmente realizar procedimentos com a segurança que sempre desejou, sabendo que tinha as ferramentas necessárias para salvar vidas. Os pacientes, que antes enfrentavam longas esperas e tratamentos improvisados, agora recebiam cuidados de qualidade. A confiança na clínica cresceu, e mais pessoas começaram a procurar ajuda ali sabendo que seriam bem atendidas. Dr. Felipe, não sei como agradecer. O senhor salvou minha vida e a de muitos outros aqui, disse um paciente segurando a mão de Felipe com gratidão. Estou apenas fazendo meu trabalho. E com esses novos recursos, podemos fazer ainda mais, respondeu Felipe sentindo-se realizado. O clima na clínica era de renovação e esperança. A equipe médica, antes sobrecarregada e frustrada, agora trabalhava com um novo vigor. A moral estava alta e o espírito de colaboração entre todos se fortaleceu. É incrível ver como tudo mudou. Finalmente nossa clínica está à altura das necessidades da nossa comunidade.
comentou Dona Helena enquanto fazia uma ronda pela clínica. Felipe sabia que essa vitória era temporária e que a luta pela manutenção da qualidade dos serviços seria constante. No entanto, sentia-se encorajado pela transformação que já havia ocorrido e pelo apoio inabalável da comunidade. Com a clínica funcionando em plena capacidade e atendendo a comunidade de maneira eficaz, foi decidido que era hora de reconhecer o esforço monumental que Felipe e sua equipe haviam feito para transformar o local. A comunidade sugeriu renomear a clínica em homenagem a Felipe, como uma forma de agradecer e celebrar seu compromisso inabalável. Com os novos recursos, puderam fazer uma pequena reforma no prédio da clínica, melhorando as instalações para atender melhor a população, e no dia da reinauguração, a clínica estava enfeitada com faixas e balões. A nova placa, com o nome Clínica Dr. Felipe, estava coberta, pronta para ser revelada. A comunidade se reuniu em peso para a cerimônia, ansiosos para celebrar esse momento histórico. Felipe, vestido com seu jaleco branco, estava visivelmente emocionado. Ao lado dele, estavam Marcos, Dona Helena e outros membros da equipe, todos compartilhando o orgulho daquele momento. Também estava presente na reinauguração o juiz que havia julgado a causa da clínica contra o desvio de recursos. Ele estava emocionado e pediu para falar. Ao subir no palco improvisado, pegou o microfone e disse: "Hoje estou muito feliz por participar desse evento, inclusive, só estou aqui hoje, pela dedicação, amor e compaixão que o Dr. Felipe tem pelas pessoas, pois hoje conversando com o Dr. Marcos, soube que o Dr. Felipe veio para nessa clínica após ser demitido do hospital particular em que trabalhava, por atender um garoto que estava à beira da morte, mas que não tinha seguro, como exigia o hospital. Dr. Felipe, eu sou aquele garoto. Cheguei naquele hospital desmaiado nos braços de minha mãe desesperada. Não tínhamos dinheiro para pagar o seguro, e mesmo assim o Senhor salvou minha vida. Minha mãe nunca esqueceu disso, e sempre me dizia: filho, estude para ser alguém na vida para poder ajudar as pessoas assim como aquele médico nos ajudou. Por isso decidi ser juiz. Por isso estou aqui, muito feliz por poder homenagear o homem que salvou a minha vida", disse o juiz abraçando o Dr. Felipe com os olhos cheios de lágrimas. O mais novo prefeito da cidade subiu ao palco improvisado e pegou o microfone. "Hoje, estamos aqui para homenagear um verdadeiro herói da nossa comunidade. Dr. Felipe dedicou sua vida à medicina e, nos momentos mais difíceis, nunca desistiu dos que mais necessitavam. É uma honra renomear esta clínica em seu nome", disse o prefeito com entusiasmo. Com um gesto, o prefeito puxou a cobertura da placa, revelando Clínica Dr. Felipe em letras douradas. A multidão explodiu em aplausos, e Felipe sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Era um momento de validação e gratidão, um reconhecimento pelo trabalho árduo e dedicação. "Não sei como expressar minha gratidão. Tudo o que fiz foi para servir esta comunidade que tanto amo. Ver meu nome nesta clínica é uma honra imensa. Mas essa vitória não é só minha, é de todos nós", disse Felipe com a voz embargada de emoção. A multidão continuou a aplaudir, e muitos foram até Felipe para abraçá-lo e parabenizá-lo. O ambiente estava carregado de alegria e esperança, simbolizando um novo começo não só para a clínica, mas para toda a comunidade. Marcos, ao lado de Felipe, deu-lhe um abraço forte. "Você merece isso, Felipe. Seu trabalho e sua dedicação mudaram vidas aqui", disse ele sorrindo. Dona Helena, com lágrimas nos olhos, também abraçou Felipe. "Estamos todos muito orgulhosos de você. Este é um dia que nunca esqueceremos", disse ela emocionada. Felipe olhou para todos ao seu redor, sentindo-se completamente realizado. A jornada tinha sido longa e difícil, mas a recompensa era imensurável. Ele sabia que muitos desafios ainda viriam, mas com o apoio de sua equipe e da comunidade, estava preparado para enfrentar qualquer coisa. Aquele dia marcou não apenas a renomeação da clínica, mas também a celebração de um legado de dedicação e amor ao próximo. A clínica Dr. Felipe continuaria a ser um farol de esperança e cuidado para todos que precisassem, refletindo os valores e o espírito do homem que lhe deu nome. E assim, a história de Felipe, um médico dedicado e incansável, que nunca desistiu de sua missão, continua com um futuro brilhante e promissor para todos que cruzarem as portas da clínica. Gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos, isso nos ajudará a produzir mais histórias emocionantes que tocarão seu coração. Obrigado por assistir.